vai no 8 semanas, diploma, reunião sem tempo determinado de terminar, com ensino, reunião com tempo indeterminado para ensino, objetivando tratar o caráter dos discípulos. Mas até agora, nenhuma destas expressa ou pratica como o Mestre fez. Em nenhum momento você vê Jesus marcando data, hora, lugar. Em momento algum você vê o modelo estabelecendo alguma coisa que é metódica, estabelecida da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma hora, todas as vezes. Então nós temos que olhar para quem? Se nós queremos fazer discípulos, e Ele disse: ide e fazei discípulos, nós temos que fazer discípulos como Ele fez. O que estava na cabeça dos apóstolos quando Jesus disse: ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, estava na cabeça dos apóstolos, era Jesus entranhado dentro deles, e eles vendo o que Ele fez, eles entendiam: nós temos que ir e fazer aquilo que Ele fez conosco. Não só o conteúdo, mas também a maneira, a forma. O que estava dentro deles é o que eles saíram para fazer. Infelizmente, com o passar dos anos, perdemos esta prática. Com o passar dos anos, a igreja histórica perdeu isso, porque o método de Jesus, que eram homens, que era tratar diretamente com as vidas, que era relacionamento intenso, ficou superado por internets, por não sei mais o que. Temos muitos mais recursos do que Jesus, e perdemos a sabedoria do alto, e enveredamos por uma série de caminhos tortuosos, tenebrosos, que conduziu a igreja a um caos no testemunho diante da sociedade. Massa, massa, massa. E perdemos a essência do que Jesus nos deu: relacionamento, vida na vida, intensidade, transmissão de vida pela prática, pelo exemplo. Então voltemos ao modelo. Vamos olhar o nosso modelo, que é Jesus, e vamos aprender com Jesus a fazer discípulos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, por favor, queridos. Eu vou citar aqui o texto da parte que eu tenho, só deixem as Bíblias abertas aí, Marcos 3, 13 e 14. O que eu quero grifar aí é que ele diz: chamou para estarem com ele, e depois os enviar para pregar. Primeiro chamou para estarem com Ele, para relacionarem com Ele, para andarem com Ele, para terem um relacionamento intenso com Ele. Chamou para estarem com Ele. Então nós temos que aprender que fazer discípulos é chamar os discípulos para estarem conosco. E o que é estar conosco? Andarmos juntos, vivermos juntos, convivermos, relacionarmos, fazermos as coisas juntos, enfrentarmos situações juntos, desfrutarmos de coisas juntos, e depois os enviar para pregar.
Quando eu li esse texto, dentro desse contexto que Deus foi falando ao meu coração, sobre que o discipulado é muito mais do que um estudo bíblico, discipulado é relacionamento intenso, a pergunta que surgiu no meu coração é: Jesus tinha um discipulado de reunião ou de relacionamento? Qual é a resposta, igreja? Era de reunião ou de relacionamento? Relacionamento. Jesus não tinha um tipo de discipulado de reunião. Como é que eu fico sabendo então qual é o tipo de discipulado que eu tenho tido e tenho praticado? Como é que eu posso saber se é de reunião o discipulado que eu tenho com o meu discipulador, e se é de reunião que eu tenho com os meus discípulos, ou se é de relacionamento? Como é que eu sei a diferença entre um e outro? Como é que eu posso me avaliar agora aqui nesse encontro e saber, eu tenho tido discipulado de reunião ou tenho tido um discipulado de relacionamento? Eu penso, algumas vezes dizem que eu sou muito simplista, mas eu penso ser simples a resposta. Se eu necessito fazer perguntas para saber como está o discípulo, então o discipulado é de reunião. Se eu preciso estar sabendo como é que você está com a esposa, é porque eu nunca vejo ele com a esposa. Como é que está você com a esposa? É porque eu nunca vejo ele com a esposa. Como é que estão os filhos de vocês? Porque eu nunca vejo os filhos deles. Se eu necessito perguntar, se eu tenho necessidade de ficar fazendo perguntas continuamente, constantemente, significa que eu tenho um discipulado de reunião. Uma vez por semana. Anos atrás, Benito vai lembrar dessa. Marcos, que largou essa frase. Tinha momentos que nós gostávamos de questionários. A gente elaborava um questionáriozinho para os discípulos. Depois de algumas vezes de fazermos isso, o Marcos largou quando a gente está perdido, a gente começa a fazer questionário. O relacionamento está distante, precisa um questionáriozinho para saber como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro, como é que está aquilo outro. Foi isso, companheiro, que você falou? Foi. Eu lembro. Foi. Se eu necessito fazer perguntas para saber como está o discípulo, então o discipulado que eu tenho praticado, o fazer discípulos que eu tenho praticado, é de reunião. Se tivermos um relacionamento intenso com o discípulo, estaremos observando e vendo todas as áreas de sua vida. Se convivemos com ele, se vamos até a sua casa, se entramos dentro do seu lar, se temos um relacionamento aberto, se ele vem até a nossa casa, se estamos juntos continuamente, constantemente, em muitas situações, então não há necessidade alguma de fazer perguntas. Eu estou vendo, eu estou discernindo. Não estou dizendo com isto que é proibido perguntar, viu, amados? Não me interpretem mal. Estou dizendo que não pode perguntar. Mas, se tu só conhece através das perguntas, tem algo aí que está mal. Jesus não necessitava ficar perguntando. Ele não necessitava perguntar para Pedro: como é que vai a sogra? Tem incomodado muito?
Eu posso falar agora de carteirinha que eu estou agora com uma sogra em casa. Não necessitava perguntar se João, se Tiago estavam brigando, se eles estavam com os ânimos quentes, porque diz que eles eram filhos do trovão. Os meninos eram agitados. Os meninos eram agitados. Ele não precisava perguntar, ele conhecia, ele mesmo disse: vocês são filhos do trovão. Ele não precisava perguntar ou ficar assim desconfiado, dizendo: será que o Judas está passando a mão na bolsa? Não precisava perguntar, chamava num canto lá o Mateus, disse: Mateus, tu que já coletou imposto aí, tu acha que o Judas está pisando na bola? Como é que está? Ou perguntar para o Judas: Judas, você tem roubado? Jesus não precisava fazer estas coisas, porque Jesus convivia com eles, relacionava com eles, estava com eles, ele via e precisava e observava e entendia cada situação, cada ponto fraco, cada ponto forte, aonde ele precisava tocar, o que ele precisava tratar, o que ele precisava dizer, como ele precisava ministrar, como ele precisava se comportar, como ele precisava fazer, porque ele relacionava intensamente com seus discípulos. A pergunta que temos que fazer ao nosso coração é: hoje, aqui, como tem sido o meu discipulado? Como eu tenho andado com os discípulos? Porque eu tenho preocupação com algumas frases, e creio que não só eu, que alguns dos companheiros também. Algumas frases tais como: hoje eu vou ao discipulado. Tenho discipulado hoje. Hoje é o dia do meu discipulado. Frases como essa, quando declaramos, a resposta já está evidente. Quando eu declaro que hoje é o discipulado, hoje eu vou ao discipulado, a resposta é clara, que este serviço tem sido de reunião. Eu não vou a discipulado, eu estou sendo. Isso forma na nossa mente um erro, porque eu considero só aquele momento específico do dia marcado e da hora como sendo o discipulado. E aí acontece o que? Acontece que quando estamos aqui junto com os nossos discipuladores, quando estamos no Baba junto com os nossos discipuladores, quando estamos em algum lugar junto com os discipuladores, nós não consideramos que isso está sendo discipulado.